Nesse bloco, nós vamos ver como modelar estatisticamente esse tipo de experimento. O modelo que nós vamos utilizar, ele tem vários termos. O YIJK corresponde a cada valor da tabela. A média é a média global de todos os valores do experimento. O tau I continua sendo o efeito do iésimo tratamento, só que agora apenas do fator A. Beta J é o efeito do jésimo tratamento do fator B. E aparece agora um elemento novo aqui. Tau beta, como se fosse uma palavra escrita com letras gregas, IJ, é o efeito da interação entre os fatores A e B. Esse termo, então, contém a componente não linear. E, finalmente, temos ainda uma componente que é o erro aleatório, que está sempre nos acompanhando. É o que faz com que experimentos repetidos em condições idênticas levem a valores não iguais. Nós temos ainda o A, que é o número de tratamentos do fator A, o B, que é o número de tratamentos do fator B, N é o mesmo número de réplicas de cada combinação dos fatores. Nesse modelo, se houver repetições, todas as combinações terão o mesmo número de repetições. Aqui nós estamos representando um conjunto de dados resultante de um experimento fatorial com dois fatores, AB, com várias repetições. Nós estamos representando aqui, para o fator A, os A tratamentos distintos, 1, 2, 3, tal, até o A. Cada uma dessas colunas na vertical contém, então, diferentes resultados para diferentes níveis do fator B. Estamos representando as somas das respectivas colunas. Aqui estamos representando as somas das respectivas linhas e as médias correspondentes. E aqui nessa diagonal estamos representando a soma de todos os valores da área de dados dessa tabela e aqui a grande média de todos esses valores aqui, representados em preto. Veja que cada valor tem três índices. O primeiro índice corresponde ao índice relacionado ao tratamento do fator A. O segundo índice corresponde ao número relacionado com o nível do fator B. E o terceiro índice corresponde à repetição. Veja que vai até N. Aqui nós vamos usar a mesma notação de antes, onde o ponto significa o somatório. Aqui eu estou somando sobre os dois últimos índices. Aqui eu estou calculando a média dessa soma, dividindo então a soma pelo número de elementos envolvidos aqui, que é o produto entre B e N. Aqui nós estamos representando esse somatório duplo, onde agora os índices que variam são o primeiro e o terceiro, o J é fixo, portanto é a soma do jésimo tratamento do fator B, e nós temos aqui a soma variando apenas esse último índice, que está relacionado com as repetições, que é o YIJ ponto, aqui a média deles. E nós temos ainda a grande soma de todos os valores, variando em todos os índices, ou seja, todos os dados da tabela estão somados aqui, e a grande média, que é essa soma dividida pelo número total de dados. Para fazer análise desse experimento, nós vamos usar também aqui um teste de hipóteses. Na verdade, três testes de hipóteses simultaneamente. O teste azul está relacionado com o fator A. A hipótese nula é que os valores de tau que estão relacionados com o fator A são todos iguais a zero, e a hipótese alternativa é que não. Existe pelo menos um que seja significativamente diferente de zero. A hipótese B, ela está relacionada com o fator do tratamento B, que seria nula se todos os valores de beta forem simultaneamente iguais a zero. E a hipótese alternativa é que existe pelo menos um fator beta J diferente de zero, indicando que o fator B tem uma influência significativa sobre esse fenômeno. E, finalmente, a terceira hipótese é relacionada com a interação. A hipótese nula diz que todos os termos da interação são simultaneamente iguais a zero. Veja que o número total de termos é o produto entre A e B, que eles são matriciais, né?
E a hipótese alternativa é que existe pelo menos um desses termos diferente de zero. Nós partimos então da soma quadrática, que a gente desmembra ela, é uma série de somas parciais, que quando combinadas resultam na mesma soma quadrática. Essas componentes aqui, a soma quadrática total, esse termo aqui está relacionado com o fator A, esse segundo termo aqui está relacionado com o fator B, portanto será a soma quadrática do fator B. Esse terceiro termo aqui está relacionado com as iterações, A e B, será a soma quadrática das iterações. E nós temos ainda o que sobra, que é a soma quadrática dos erros, que está presente aqui também. Após alguma manipulação aqui, a gente consegue verificar que o valor esperado da soma quadrática de A dividido por A menos 1, que vai corresponder ao valor esperado da média quadrática de A, a gente consegue ver que é igual à variância mais um termo aqui, que é exatamente a soma dos quadrados dos valores de tal. Se a hipótese nula for verdadeira, esse termo será igual a zero e essa estatística vai estimar o valor da variância. Se a hipótese nula não for verdadeira, esse termo será, então, maior do que zero e vai ser um número maior do que a variância. Portanto, se essa soma for significativamente maior que a variância, eu consigo rejeitar a hipótese nula. Esse termo relacionado com a média quadrática de B, também a gente consegue mostrar que o valor esperado dele pode ser decomposto aqui em duas componentes, da mesma forma a variância, e um outro termo que soma os quadrados dos valores de beta. Se a hipótese nula vermelha for verdadeira, esse termo aqui se anulará e essa média quadrática estimará o valor da variância. E, finalmente, o terceiro termo envolve aqui os elementos da iteração, que, mais uma vez, esse termo será nulo se a hipótese nula roxa for verdadeira e será um número não negativo se essa hipótese for falsa. Comparando, então, essa soma com o valor da variância, a gente consegue aplicar a análise de variâncias e decidir se essa hipótese nula aqui é falsa. E, finalmente, temos ainda a média quadrática dos erros, calculada por essa expressão aqui. Ela estima o valor da variância e ela não é afetada nem pelo valor de tal, nem de beta, nem da iteração tal-beta. Essas fórmulas apresentadas aqui de uma maneira mais fácil de serem aplicadas para calcular cada uma aqui das somas quadráticas. Lembrando que a soma quadrática do erro é a soma quadrática total menos todas as outras. Nas contas, sempre observem que essas somas quadráticas, qualquer uma delas, tem que resultar num número positivo, porque são soma de quadrados. Se der um número negativo, é porque houve aí algum erro nas contas intermediárias. Verifique. Se nós construirmos aqui uma tabela, considerando aqui as várias fontes de variação, tratamento A, tratamento B, a interação entre os tratamentos A e B, o erro e colocar aqui também o valor total, nós temos então fórmulas para as somas quadráticas, que vão resultar aqui nessas somas quadráticas de A a T, o número de grau de liberdade, que depende aqui do número de tratamento do fator A, número de tratamento do fator B, aqui depende da multiplicação entre eles, né? E aqui entra também nessas contas o número de repetições de cada experimento. Nós vamos então calcular a média quadrática, dividindo essa soma quadrática pelo número de grau de liberdade correspondente. E, finalmente, nós vamos calcular um valor de f relacionado com o tratamento A, um valor de f relacionado com o tratamento B e um valor de f relacionado com a interação entre A e B. E vamos comparar com os respectivos valores críticos, considerando o número de grau de liberdade do numerador e o número de grau de liberdade no denominador em cada caso. Vamos ver um exemplo numérico? 2 diferentes métodos de aplicação de tintas e 3 diferentes tipos de tintas foram testados em um experimento com 3 repetições. Os números obtidos estão relacionados com a aderência da tinta à superfície de base. Verifique se a diferença significativa entre as tintas, b, a diferença significativa nos métodos de aplicação e c, há alguma interação significativa envolvida.
use o nível de significância de 0,05. Aqui está a tabela de dados. Veja então aqui os 3 tipos de tinta, 1, 2, 3. Nós fizemos então, para o processo de pintura 1, 3 réplicas. Então vejam, tinta 1 com processo de pintura 1, tinta 1 com processo de pintura 1, a segunda réplica, tinta 1 com processo de pintura 1, a terceira réplica. E do lado de cá, em preto, nós temos os resultados para o processo de pintura 2 com cada uma das 3 tintas. Também 3 repetições aqui. Em azul, nós estamos representando aqui a soma desses valores. Aqui também a soma desses valores do processo de pintura 2. Aqui a grande soma de todos os dados pretos aqui dessa linha, da segunda, da terceira linha. Aqui em vermelho nós temos a soma de todas essas 3 colunas, correspondentes ao processo de pintura 1. Aqui o processo de pintura 2. E aqui nós temos a grande soma de todos os dados. Fazendo as contas, a soma quadrática total, nós vamos usar essa expressão aqui, é a soma de todos os quadrados, todos esses números que estão grafados em preto aqui, nós elevamos cada um deles ao quadrado e somamos todos eles, menos a grande soma elevada ao quadrado, que é esse número preto que está aqui, dividido por esse produto, número de tratamento de A, de B, vezes o número de réplicas, que deu 18. Fizemos a conta 10,72. A soma quadrática do tratamento A, nós vamos pegar então esses números aqui, elevar ao quadrado cada um deles, e somar, dividido aqui pelo produto entre B e N, e subtrairmos esse mesmo termo que nós tínhamos usado no primeiro caso aqui, e chegamos a 4,581. A soma quadrática relacionada ao tratamento B, seguimos a mesma linha. Nós vamos pegar aqui essas somas, elevá-las ao quadrado e dividir por 9, que é o produto entre A vezes N. E esse termo aqui será então ainda a mesma coisa. A grande soma elevada ao quadrado dividido pelo produto entre A vezes B vezes N. A soma quadrática da interação, seguindo a fórmula que nós vimos antes, vai ser então aqui esses termos elevados ao quadrado, que são esses termos que estão representados aqui por essa linha roxa. Todos eles serão somados com os valores quadrados, dividido por 3, que é o número de repetições, menos a grande média elevada ao quadrado, dividido por esse produto ABN, menos a soma quadrática de A, menos a soma quadrática de B, que estão representadas aqui. E o resultado é esse aqui. Então, essa é a soma quadrática de AB. E, finalmente, a soma quadrática dos erros, que é a soma quadrática total, menos cada uma dessas somas quadráticas que a gente já calculou previamente, e chegamos a 0,987. Notem que todos são números positivos. Nós vamos agora representá-los aqui nessa tabela. E aqui já estão os números. Tipo de tinta A, soma quadrática, foram 2 graus de liberdade, que é 3 menos 1. A média quadrática deu isso que está aqui. Para o processo B, para iterações, para o erro, temos tudo que a gente precisa. E agora vamos calcular os valores de F0. Nós estamos então pegando aqui a média quadrática do tratamento A, dividindo pela média quadrática do erro. Chegamos aqui em 27,86. Aqui nós chegamos em 59,70, que é a divisão entre 4,91 por 0,08. E aqui nós chegamos em 1,47. Aqui eu já estou usando o valor do fator P. Veja que o P aqui deu muito pequenininho, 3,1 vezes 10 a menos 5. Para o nível de significância de 0,05, eu tenho muita folga aqui em rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa de que o tipo de tinta tem um impacto significativo sobre a adesão da tinta. Aqui também, para o processo de pintura, nós também estamos vendo aqui um valor P muito pequenininho, indicando que com folga a gente rejeita a hipótese nula e aceita que o processo de pintura também tem um impacto bastante forte sobre a aderência da tinta. E esse número aqui, que é bem maior do que o valor do alfa,
que seria 0,05, nos indica que não há nenhuma interação significativa nesse fenômeno que nós estamos estudando. Vamos ver isso de uma forma que nós estamos mais acostumados. Se nós olharmos aqui o fator F para o tipo de tinta, nós chegamos a 27,86, que nós vamos comparar com o fator crítico, F de 0,05, 2 graus de liberdade no numerador, 12 no denominador, a gente chega em 3,89. Portanto, a gente rejeita com muita facilidade a hipótese nula relacionada com o tipo de tinta. Ela afeta significativamente a aderência. Quanto ao processo de pintura, 59,7 é muito maior do que 4,75. Também a gente rejeita a hipótese nula e aceita que o processo de pintura afeta significativamente a aderência da tinta. E estamos vendo que quanto às interações, chegamos a 1,50, que é menor do que o F crítico. Portanto, as interações não são expressivas nesse tipo de problema. O Excel tem uma função pronta para fazer esse tipo de análise, envolvendo dois fatores com repetição. Você tem que dispor os dados dessa forma, as repetições têm que estar organizadas na vertical. Então, nós temos um fator aqui, que é o tipo de tinta, e o outro fator, que é o processo de pintura. Então, você vai escolher a nova, fator duplo com repetição. Você tem que, então, selecionar esses dados, a região onde estão os dados, indicar quantas linhas por amostra você tem, que corresponde ao número de repetições. Ele está, então, informando ao Excel que existem 3 repetições, mais 3, mais 3, é isso que esse número quer dizer aqui. Você entra com o alfa, que é o nível de significância desejado, e especifica aonde você quer que o resultado seja apresentado. Aqui ficou numa nova planilha. Aí você clica aqui e o Excel vai te dar, então, 2 quadros. Um quadro de resumo, onde ele coloca aqui cada um dos processos, as somas, a contagem para tinta 1, tinta 2, tinta 3, e, finalmente, um quadro de resultados que te diz a soma quadrática para o tipo de tinta, que ele chamou de amostra. Aqui está a soma quadrática, o número de grau de liberdade, a média quadrática e o valor F. E aqui está o F crítico, que coincide com os valores que nós já trabalhamos antes. Aqui também ele dá o fator P. Colunas corresponde aqui ao processo de pintura. Lembram como nós dispomos nossos dados? Grau de liberdade, média quadrática, o F e o F crítico. E as interações, ele também apresenta aqui. Então, bem prático de fazer usando essa função do Excel. No Google Planilhas, essa função não está pronta. E existe um complemento que tem essa função, mas por alguma razão desconhecida, ele está temporariamente desabilitado. Mas usando aquelas funções de soma quadrática, etc., a gente consegue fazer isso sem sofrer muito.